Uai, a ficha caiu. O papo delas é reto, direto e sem mimimi. Bem-vindas e bem-vindos, eu sou Brenda Lara e este é o podcast Uai, a Ficha Caiu. E hoje estamos aqui, no Teatro Francisco Nunes. Olha que lindo esse palco, gente! E mais linda ainda quem? Adriana Morales! É um prazer te ter aqui, viu? Prazer é todo meu, Brenda. Obrigada pelo convite. Eu que te agradeço de receber aqui no meio do ensaio. Gente, tá acontecendo várias coisas aqui, então já fica avisado desde o início. Mas, como eu sempre faço aqui, quem é a Adriana Morales? Não sou eu que vou apresentar, vai ser ela. Adriana Morales, quem é você no mundo? Nossa, mas que pergunta! Pra começar! Bom, Adriana Morales é uma mulher, mãe, uma artista, um ser humano em busca de ser feliz, em busca de uma vida, de uma existência aqui, e não é fácil, mas uma existência o mais leve possível, simples e feliz, que eu acredito que essa tem que ser nossa primeira missão. Gente, a energia dessa mulher tem 5 minutos praticamente que eu tô convivendo com ela. É fantástica. E tem um motivo, lógico, de eu estar aqui, um dos, né? Que é a sua peça Partida, que está em cartaz aqui no Teatro Francisco Nunes. Do que se trata esse espetáculo? Partida. Bom, eu, entre tantas coisas, né? Eu sou uma palhaça. A minha formação é essa, de escola de circo. Eu sou formada em jornalismo. Meu colega! E fui, no final, fazer uma matéria sobre circo. Veja bem, cuidado, eu não cuidado! Esse privilégio! E aí eu comecei a estudar na Espaço, Escola Popular de Circo, a fazer aula. O esporte me interessava muito na época também. O teatro também, as artes também, mas eu gostava do esporte. E comecei a fazer aulas de trapézio nessa escola e precisavam de alguém para substituir num espetáculo, já que essa escola já tinha. O grupo Trampolim, que eu sou diretora hoje, já existia, e eles precisavam de alguém para substituir, e eu acabei fazendo essa substituição e nunca mais larguei, né, o circo. Olha a vida escrevendo tudo. Tudo, tá tudo aí. Essas sincronias não são em vão, né? Verdade. Então, dentro da escola do circo, eu me especializo na palhaçaria. Quando a gente forma, a gente tem que escolher uma técnica, e eu escolhi a palhaçaria. Sempre trabalhei muito coletivamente, né? O Trampolim são 5 palhaços e palhaças em cena. Eu e o Thiago Mafra, que é o meu parceiro, meu companheiro, que está dirigindo a Partida também. A gente estudava juntos, a gente se conhece desde lá do circo. A gente se conhece antes, que eu também sempre falo que a gente nasceu na mesma maternidade, um dia depois do outro. A gente se encontrou. Gente, Cazuza escreveu uma música pra você. E aí depois a gente se encontrou aí nesse cenário. E então, então eu começo, a Partida, eu sou palhaça, vem dessa história aí da palhaçaria. E aí eu começo a perceber na minha trajetória, trabalhando coletivamente, assim, eu começo a perceber coisas que eu quero falar. E assim, será que isso cabe na boca de uma palhaça? Eu sou meio dramática, né? Você pode perceber o meu jeito de falar, aquela paixão, aquela emoção, todo aquele drama. Olha a energia. E aí, assim, será que isso cabe, né? Uma palhaça? Será que não é muito drama e tal? E aí, tudo que acontecia comigo, principalmente situações que me deixavam vulneráveis. Então, um aborto que eu sofri há muitos anos atrás, eu tinha
eu tinha vontade de falar disso em cena. É mesmo? Mas eu tinha vontade de falar de um movimento assim, das emoções, porque, por exemplo, com essa história do aborto vem primeiro um vazio, né, uma tristeza, mas depois me veio uma força, assim, uma esperança, porque era um querer tão grande, né? Eu queria tanto que eu fui tomada assim por essa força, falar, nossa, então vamos lá, vou de novo e tal. Então eu tinha vontade de falar dessas montanhas russas assim de emoções. E na palhaçaria a gente fala que o palhaço, a palhaça é como ser humano, é um ser tridimensional. Você não é só isso que eu tô vendo agora. Não. Eu tô vendo uma direção sua. E aqui as pessoas estão vendo uma direção minha, mas a gente tem várias direções. Que a gente às vezes não acessa, porque a vida não dá muito tempo, muita trégua. A gente quer se encaixar, a gente quer ser legal, né? Quer funcionar. Quer ser aceito. Então ao longo da vida a gente vai fechando umas portas e não vou mostrar meu lado ogro, não vou mostrar meu lado louco, não vou. Você vai. E a palhaçaria, ela acessa isso. Isso é a sua ferramenta de trabalho. Gente. Você começa a explorar essa tridimensionalidade. Então, nossa, eu dei tanta volta, né? Não, eu tô amando isso. É para falar desse caos, porque partida é esse caos. A Benedita e eu, nós somos esse caos, assim, esse espetáculo fala sobre um encontro da minha palhaça Benedita Jacarandá comigo, para mostrar esses pontos de vistas, assim. A Adriana fala, poxa, mas a minha palhaça, eu faço xixi na calça, ela vai lá e coloca em cena. Todas as minhas fragilidades, ela pega para fazer número, para fazer riso. O que é isso? E a Benedita, ao mesmo tempo, a Adriana é por inspiração. Tudo o que acontece com ela me inspira. Então tem um pouquinho desse jogo de criador e criatura, desses pontos de vista. Qual que é a separação, né, dessas duas figuras, de eu e da minha palhaça? Até que ponto ela tem vida própria? E aí, trazendo todos esses dramas atuais. Vivemos aí períodos de muitas perdas, muitos recomeços. Então isso tudo é um pano de fundo e você vai encontrar na partida. Olha só, que interessante isso, hein? Bem doido, né? Nossa, adorei. Eu já tô até com medo de fazer uma aula dessas aí e ficar por lá. Mas porque tá feito convite. Soltar essas versões que estão dentro de nós. Agora, eu achei muito interessante você falar isso, porque uma das perguntas que eu sempre faço quando eu tô conversando com uma atriz é até quando tem dela no personagem, né? Nesse caso, tudo. Duas versões suas no palco. Exatamente. E aquilo que eu falei, assim, eu acho que a Benedita Jacarandá, ela já tem uma consciência. Isso é algo também que é difícil explicar assim, porque sabe as coisas, a gente cria as coisas com o poder da palavra e da ação, a gente cria mesmo. Então aquilo começa como uma luzinha e aí você vai alimentando, tanto o amor, a alegria, assim, vai alimentando, quanto também raiva, mágoa, essas coisas, é a mesma coisa. Aquilo ali é uma consciencinha que você vai alimentando. Então a Benedita, ela é essa Adriana livre, essa Adriana que eu vou alimentando, assim, é uma Adriana sem medo. É uma Adriana que se joga, que vai, que se cair, levanta, compartilha o tombo, ri disso, sabe? Ela me ensina, eu acho que ela tem uma vida própria hoje, uma força, assim, que quando eu me conecto a ela, quando eu tô com o nariz, quando eu me preparo para entrar em cena, eu acho que isso é bem maior que a Adriana. É a Adriana e suas milhares de versões ali. Nossa, lindo, 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 lindo. Ó, esse espetáculo tá comemorando 25 anos de carreira seu. É isso? Estamos maduras, né? Podres de maduras.
Mas me conta, como é que é percorrer? Igual você acabou de falar como que surgiu tudo, né? E 25 anos. É um piscar, é impressionante, gente. É por isso que a gente tem que ser feliz, porque a vida é um piscar. Foi ontem que eu estava lá na faculdade, indo fazer uma matéria sobre o circo. Foi ontem que eu comecei a trabalhar no trampolim e tanta coisa já aconteceu. E eu estava brincando aqui antes da entrevista, né? E a gente aprende de um tudo, a gente é empreendedora, a gente faz curso de gestão para sobreviver de arte, para conseguir fazer com que um grupo tenha 28 anos, o trampolim tem 28 anos, né? E aí você tem que saber de camarim, de figurino, de costurar, aí vem os filhos, aí você tem que aprender, porque a gente vai aprendendo, né? Sim. Aprender a ser mãe, aprender equilibrar essa vida louca, corrida que a gente tem com esses filhos. Então, são 25 anos fazendo de tudo um pouquinho. Aí você experimenta um pouquinho de direção, né? Dramaturgia, você tá em cena, aí você vai ganhando uma experiência. É legal ver esse ciclo também. Aí as palhaças mais novas, né, vão chegando. Me ajuda com isso. Aí você vai experimentando esse olhar da direção, né? Então, bacana. Quando você vê, você vai tecendo ali sua colcha, né? De sua roupa divina de vida. Sim. E assim, ó, a gente tá falando aí de atuar, dirigir. O que é mais desafiador para você, já que você tá nessas duas áreas, né? Bom, eu acho que é dirigir. Eu tenho essa energia muito forte maternal, também essa direção, assim. Então, quando eu estou dirigindo, eu me sinto muito, e eu tenho trabalhado isso, conversando com outras palhaças mais experientes, né? Eu me sinto muito com a responsabilidade daquele barco. E a direção é isso, né? Você tá ali na frente do barco. Então, essa responsabilidade de dar certo, de ser demais, assim, isso me gera. Eu já reparei que esses trabalhos, assim, eu fico tensa. Eu acho mais difícil. Quando eu tô no palco, eu flano, eu esqueço. Às vezes nem sou eu. Às vezes eu tô ali e solta e vou, e eu me divirto, eu nem vejo passando. Agora, a direção, ela me exige, assim, um pé no chão, uma coisa, me exige. Então, eu acho mais difícil dirigir. Mas que eu também não acho que é assim. A responsabilidade de uma diretora é outra. É conduzir com o que tem ali, né? Não é um milagre eu ficar achando que eu tenho que fazer milagre. Então, vou aprendendo. Ainda coisa tem aí mais 25 anos para aprender. É isso mesmo. É coisa de mulher, essa coisa de querer fazer tudo certinho, dar o melhor. Detalhista, né? Cuidadosa. O tempo todo. Mas olha só. Esse barulhinho. Ô, gente, olha, nós estamos aqui. Toda a parte técnica está sendo realizada. Se estiver muito ruim, a gente desliga e vai pro camarim. Não, mas isso aqui tá mais vai bonito, dar? né? Eu acho também. Vamos ficar aqui. Vai aguentando aí, gente. Vai. Vamos falar de palhaçaria. Qual que é o panorama da mulher na palhaçaria? Porque se a gente for olhar a história, isso é recente, né? Apesar que a gente tem umas figurinhas no meio que romperam as barreiras do tempo, tiveram que se vestir de homem, palhaço, né? Eu até trouxe uma aqui, ela vai saber quem é. Mas como é que tá hoje esse panorama? Você acha que as mulheres estão buscando mais esse papel da palhaçaria? Tá abrindo mais? Muito. A mulher, esse movimento da mulher na palhaçaria é um movimento recente e ele é muito legal. Assim, esse espetáculo traz isso também. Por quê? O que acontecia? As mulheres não eram palhaças.
as palhaças, as mulheres que se arriscavam, tinham que se vestir de homem, né? Era ali, faziam esse mise-en-scène. E aí, com as escolas de circo e com o teatro também, aí começou a chegar por outro viés, né? A palhaçaria, sem ser pelo circo tradicional. Sim. E aí começa as mulheres começam assim, tem uma chuva de mulheres. Eu acho que hoje tem mais mulheres eu me arrisco a dizer, pelo menos nos cursos que a gente dá, nas oficinas, sempre tem mais mulher do que homem. Gente, que legal saber disso. E aí as mulheres, isso foi assim, década de 80, tá? Mais ou menos, bem recente, as mais antigas, né, mesmo, as precursoras ali que eu vejo. E aí as mulheres, elas chegam com esse questionamento que eu falei ali. Porque tudo que a gente aprendeu de palhaçaria veio da palhaçaria clássica, veio de homens fazendo palhaçaria. E fazendo assim, construindo o riso, construindo o que era graça para eles. Hoje em dia, não cabe assim, pelo menos 40% do que se ria, mulher, né, era preconceituoso, machista mesmo, era um riso que não cabe, entendeu? Misógino, E aí as mulheres começaram a reproduzir, eu mesmo sou uma dessas, que eu adoro a técnica, os telequetes, aquelas lutas dos trapalhões, né, da minha época. Sim, da minha também. Da nossa, né? Então, eu adoro, eu sou super física, assim, sempre fiz. E aí, eu fazia muito com o Thiago, que é meu parceiro, a gente tem o mesmo peso, então a gente se estapeava, esbufeteava o tempo inteiro. Aí a gente começou a perceber que aquilo começou a causar um incômodo na plateia. Aí a gente, não tá legal, porque é uma técnica, é muito legal, a gente tem que rever como a gente tá usando essa técnica, porque não tá legal o homem bater em mulher. Beleza, então só eu te bato, Thiago. Aí ficou só a Benedita batendo no Thiago. Aí começamos a sentir que também não tava legal. E aí a gente começa a rever isso tudo, assim, como trazer essa técnica, mas colocar num contexto diferente, que seja sem querer, sabe? Como dar uma volta para poder usar essa técnica e o que me faz rir. O que me faz rir? Se eu quero falar de aborto, vai falar que é impossível? Se eu quero falar de menstruação, tem uma amiga nossa, a Luba, uma palhaça maravilhosa. Já entrevistei ela aqui. Lubinha, tem um número maravilhoso que ela menstrua lá no meio de todo mundo, e aquela bagunça. É uma mulher que vai falar disso, né? Assim, então, as mulheres vêm descobrindo e também agora a gente vai caminhando para outros lugares, né? Porque a gente também tá falando de pessoas não binárias que estão trabalhando com a palhaçaria também, que não é palhaça nem palhaço e se reconhecem como palhaces. Olha. Entendeu? Então, o que atravessa, né, essas pessoas também? Qual é o riso? E o palhaço está em transformação sempre. Ele é milenário, ele existe em várias culturas, de diversas formas, e em cada período de tempo, em cada lugar que ele está, ele tem ali uma função e um porquê dessa figura. Então, qual é o meu porquê? Qual é a minha função hoje? Essa mulher aqui, nascida aqui no Brasil, filha de um pai gaúcho, machistão, filha, né, de uma família tradicional, que já custou aí conseguir ir pro teatro, ir pro circo. Qual que é o meu papel, né? Mãe, empreendedora, do que eu quero falar, né? Como que eu me sinto inadequada? O que me deixa inadequado? O que me fortalece? O que eu quero gritar? Qual que é o meu olhar de repórter, de praça, de que o palhaço tem isso? Como
Vamos fazer as pessoas rirem disso. É possível, não é? Nós estamos testando, nós estamos descobrindo. Eu acho que a gente vai saber disso mesmo. O que essas mulheres palhaças estão fazendo nesse cenário, nós vamos saber mais lá para frente. Mas pelo menos está sendo registrado, tem um movimento grande, várias teses, várias discussões sobre dramaturgia feminina na palhaçaria. Então tá tudo assim meio no ar ainda e a gente tá lá. E é muito importante você falar isso, porque, ou seja, a gente sai de um humor que é de homem, né, que a gente, querendo ou não, tem que herdar, né, porque é onde começou. Mas até que ponto a gente vai aturar esse tipo de humor que não nos atinge, às vezes até mais ofende do que nos faz rir, divertir, enfim. E aí vem a mulher para colocar um jeito, até o olhar político do que está passando com ela nesse momento de vida, né? Do que a gente, nessa transformação geral da mulher. Isso dá para trazer para o palco também na palhaçaria. Temos que quebrar, não podemos ter medo. Eu confesso que eu tinha receios. Ai, mas aí eles vão falar que isso não é palhaçaria, que eu tô mais pra atriz dramática do que ou que isso. Eu tinha medo dessas críticas, porque eu sou amicíssima de vários palhaços tradicionais que eu amo, das antigas lá, que eu tô assim, ai meu Deus, quero ver na hora que vir me assistir, mas que eu acho que é isso o nosso papel, nós temos que peitar mesmo, não tem que ter medo, foi uma escolha eu estar aqui fazendo esse espetáculo com esse tema, dessa forma, esse encontro meu com essa palhaça, falando dessas coisas, é uma escolha, entendeu? Então, que venham críticas, elogios, porque isso faz parte dessa evolução aí, dessa linguagem. E alguém tem que começar esse movimento, né, Adriana? Exatamente, eu não estou só. Não estou só, tenho certeza. Não sou só uma voz, eu sou um coro. Isso! Mulher, me diz uma coisa, dirigindo, trabalhando com projetos envolvendo somente mulheres, que eu estava pesquisando sobre você, tem isso também. O que você observou, né, dentro desse campo? Como que as mulheres estão se comportando no sentido de o que elas estão buscando através da palhaçaria, desses projetos que você tem com elas? Eu acho que é isso, é esse respiro e essa possibilidade desse mergulho na nossa essência, com muito apoio, né, com muito cuidado, assim, mas é isso, é uma liberdade de descobrir nosso ser. Às vezes, porque parece muito simples, mas tem gente que passa uma vida sem abrir novas portas, sem acessar novas direções, porque não tem oportunidade. Eu falo que a palhaçaria tinha que ser uma matéria, uma cadeira na escola ou na faculdade, porque fala sobre humanidade. É humanidade, as pessoas vêm procurar humanidade, é uma permissão de ser inadequada, de ser o que for, de rir disso, de compartilhar, de mostrar, de usar isso de ferramenta ou não, entendeu? É um lugar que pode tudo, com respeito, sempre ao outro, a permissão, né? Eu falo que palhaço pode tudo, não. Palhaço recebe a permissão do outro pro público, você vai no público, você olha no olho, né? Você estende uma mão, você não pega ninguém forçado. Ele precisa de uma permissão para romper, assim, mas ele rompe. Quando ele tem essa permissão, ele vai profundo, assim. Então, eu acho que é isso, as mulheres, as pessoas vêm procurar isso, assim, brincar, rir e acessar outras direções delas mesmas, que às vezes ela não tem a possibilidade de acessar no dia a dia. Na maioria das vezes, né, porque a gente está num caminho, você falou de uma coisa tão importante, da gente ter liberdade para ser até nós mesmas, né, porque nós nos cobramos, somos cobradas o tempo todo,
Se a gente não se ligar, né, a gente acaba caindo nisso também. Tem que lembrar todo dia disso, todo dia. Verdade. E o que você percebe a diferença maior entre a palhaçaria feminina e a masculina? Porque você acabou de falar uma coisa aí que eu não sei se acontece muito com os homens, de ter esse respeito com o público, né? O palhaço precisa da permissão de alguma forma para chegar. Eu acho que isso, eu não sei se a mulher é mais cuidadosa nesse sentido. Como é que são essas piadas? Existe um cuidado enquanto você é formadora de outras palhaças? O que você passa para essas mulheres também? Você vê alguma diferença nesse sentido de homem para mulher, no sentido da palhaçaria? Eu acho que às vezes esse cuidado, ele tem mais a ver com uma experiência, sabe? A gente vai amadurecendo e vai entendendo, assim, né, esse cuidado com o outro. Eu acho que, por ser algo novo, eu sinto que às vezes as mulheres são mais inseguras da potência delas. Inseguras do tanto que é potente, o que elas têm para oferecer e como é perfeito, né? Então, tem um medo, assim, parece que não vai no 100%, né? Eu sinto que tem mais um receio, mas será que eu posso, né? E que eu acho que isso vem, né? Vem de uma história nossa. A gente se sabota muito. Essa é a verdade. Então, eu acho que eu sinto um pouquinho, assim, que as mulheres, a gente tá isso, tá pronta. É sobre isso. Os homens, eu acho que são mais confiantes. Até confiantes demais. Aí o trabalho do homem é outro. É tipo, menos. Tá demais, calma. Menos. São os volumes, né, que a gente trabalha muito. Mas isso também eu sempre gosto, assim. Acho que ainda não é regra, homens e mulheres. Porque a gente sabe, né, que são também pessoas, seres humanos, e tem homens e tem mulheres, assim. Então, a gente tem uma probabilidade, vamos dizer, maior, mas a gente, graças a Deus, né, não tá nada ensacado, assim, mulheres e homens. E aí é tudo igual, tudo farinha do mesmo saco, né? Então, eu tenho lidado bastante com isso também, com esses sacos que a gente coloca, né? Classifica as pessoas. E as pessoas são tão diversas, né? Independente de gênero, de sexo, tem um pouco disso, tem um pouco daquilo, tudo. Então, isso também é algo que eu tenho refletido bastante. Interessante. E aí, dentro do seu início na palhaçaria, foi tranquilo para você começar? Porque, bom, é uma mulher na palhaçaria, né? Você teve alguns desafios pela frente? Ou desafios que ainda você enfrenta hoje como uma palhaça? O que mudou? Então, como eu comecei com uma dupla, que era Benedito Sabonete, esse lugar da dupla, ele já tinha esse código da dupla, sabe? Então era um lugar que já existia ali. E que normalmente é a partner, né? A mulher vem a partner, e aí pro ele vir, pro menino, né? O palhaço vir fazer tudo. Mas de fato, como eu tenho também essa energia meio pra frente, por isso que eu falo, eu acho que eu sou muito mais macho que o Thiago. O Thiago é meu parceiro. Ele tem uma energia feminina, ele é um doce. Thiago, aparece aqui pra ver como você é docinho, amor. Adoro. Ele tem essa energia. E aí... E eu sou filha de gaúcho, não tem jeito, entendeu? Eu já chego organizando o trânsito, vamos lá, você vem aqui. Ele tava me dirigindo, a gente tava rindo demais, né? Que ele falava, ai meu Deus, eu dirigindo o diretor, vai dizer aqui, você tá dirigindo o diretor, me deixa fazer meu trabalho, confia. Eu vi isso, viu, gente? Um pedacinho eu vi isso. Não, mas peraí, vamos soltar essa música, né? Essa daí, né? Então, eu acho que isso também, para palhaçaria,
acabou trazendo uma força. Tá. Essa quebra desse estereótipo e desse lugar, assim, né? Essa palhaça branca, eu era mais branca, né? Tem isso. A dupla, o branco é o Dedé, é o que estabelece a ordem, é o que é pro Augusto, que é o Didi, é o que faz tudo errado, fazer a festa dele. Então, às vezes o branco não aparece tanto, não tem tanta graça, né, quanto o outro, porque ele tá preparando tudo pro outro vir chutar, entendeu? Mas ele é essencial no jogo de dupla pro riso ser potente, né, ser o máximo, assim. Então, eu entro como uma branca, assim, né, nessa dupla, porque de fato tinha a ver com a minha energia, e isso é um respeito até a essas energias nossas. E eu acho que eu sinto que eu passei e a coisa fluiu, sabe? Eu não tem nenhum episódio assim. Já me chamaram de cavala, isso na cavala, mas eu vejo tudo muito como um elogio, porque é a minha força, falando da minha força, da minha potência. Já até tive em alguns encontros que a gente conversava sobre isso, e eu acho que eu fui privilegiada nesse sentido, porque eu não senti, não tem um episódio assim que eu tenha sentido, o fato de eu ser uma mulher na palhaçaria, que não tem espaço. Talvez agora, recentemente, com esse espetáculo, com essa necessidade de falar dessas coisas, e talvez ser questionada, mas isso não é coisa de palhaço. Será que isso é palhaço? Eu sinto assim, que é um trabalho de abrir e falar, não. E se não for, a gente vai entender daqui a pouco. Mas eu me vejo como uma palhaça. Vem falar na minha cara que eu não sou palhaça. Se você é homem. Vem. Tipo assim, entendeu? E eu vou fazer. Então eu sei que talvez vai ter gente que vai falar isso ou aquilo e tudo. Sempre vida, né? Parte, é a vida. E tá tudo bem também. De verdade. Embora para frente. É isso. Adriana, qual que é a sua receitinha, entre aspas, assim, para arrancar o riso do seu público? O que você acha que você tem, toda essa energia que você já falou, mas o que lá no fundo você sabe que tem que falar? Isso daqui. Então, você sabe que é super difícil, porque sempre que alguém fala assim, então faz uma gracinha, né? Porque você é palhaça, né? E tem isso também, Eu não consigo, eu sou péssima. Se você me pedir pra fazer uma gracinha, eu vou ficar aqui assim, com cara com muito sem graça. Mas eu acho que no caso da Benedita, uma amiga Fafá, Renó maravilhosa, artista também, mineira, que já tá voando aí, ela veio me assistir. E aí a gente tava conversando depois sobre, né? E aí ela falou assim, porque a Benedita, né? A gente espera, a gente que conhece, não tem jeito, a gente espera da Benedita alguma porrada. Sério? Porque eu acho que uma coisa forte de receitinha minha é que eu flano muito bem entre ser brava, uma máscara e uma contramáscara, assim, porque eu sou brava, eu abro minhas narinas aqui, ó, tipo, cara de queimada, jogar uma queimada, assim, eu sou daquelas que vem com a bola, que a pessoa e trava, né? Não vai nem forte, só a cara. Exatamente, eu influência do meu pai, assim, eu só olho e abro as narinas. Então eu tenho essa coisa e eu sou assim com o público, eu falo mesmo, eu olho e trago isso, mas eu tenho também, em contrapartida, eu sou mãe do mundo, eu te acolho. Se você tem algum medo, alguma coisa, as pessoas vêm para perto de mim. Eu não sei porquê, mas se sentem protegidas do meu lado. Não, vão lá com a Adriana aqui. Porque sim, eu tiro minha roupa e te dou no frio.
eu tenho essa energia, então eu acho que isso traz uma graça, assim, como assim, né? Essa figura é tão ogra e tão amorosa, assim, talvez eu acho que seja uma força da Benedita, e para essas direções, caminhar bem nessas direções, assim, é um lugar que eu acho que é bom pro riso. E a Benedita é uma homenagem, ou de onde ela surge o nome Benedita? Então, eu conto essa história no espetáculo. Então não. Então, gente, vai ter que assistir. Palhaça é batizada, só isso eu falo. Então, ótimo. Tem palhaça que fala que é filho de Deus também, é batizado. Tá vendo? Tem que assistir, já viu, já ficou aí. Eu ganhei esse nome de Adelvani Neia, que foi uma super referência, meu amor, a Adelvani Neia, que fiz uma oficina com ela em Campinas. Em Campinas, mentira, ela era de Campinas na época, em Diamantina, e eu e o Sabonete, o Tiago, fomos batizados como Benedita Jacarandá de madeira nobre, forte, e Benedita como homenagem à minha ancestralidade, que eu sempre vi o quadro do Preto Velho lá, seu Benedito, na parede da minha avó, e Benedita Jacarandá, e o Sabonete, ganhamos nessa iniciação. Olha só, bacana. O resto só vindo aqui pra ver. E eu tava lendo sobre o seu espetáculo, que além de boas risadas, você oferece também muita emoção, né? As pessoas se emocionam. Muito. Tem isso, tá bonito. Porque é sobre isso. É sobre esses caminhos. Eu tenho achado muito interessante, porque eles falam assim, palhaço. Existe uma teoria que fala que palhaço é sobre transformação, fazer o público se transformar, né? A Sue Morrison é uma canadense que é uma grande referência pra gente. A gente foi estudar com ela, fazer um curso dela, porque ela já tinha sido mestra também de Adelvani Neia, Lume, esse pessoal das antigas, assim, já tinham estudado palhaçaria com ela. E ela fala que quando a gente entra em cena, o público, você tem que responder 4 perguntas, que é maravilhosa. São as 4 perguntas. Quando você entra em cena, o público fala: apresente-se. Ele quer saber quem é você. Apresente-se. Aí ele fala, então você tem que se preocupar em, de alguma forma, se apresentar. Não precisa ser, oi, eu sou Adriana. E normalmente não é. Normalmente é com um olhar, é com uma coisa que eu tiro, que vai falar de quem sou eu. Apresente-se, quem é essa figura? Leve-me para o seu mundo. O público quer que você traga ele para esse mundo que você está criando. Então, para essa narrativa. Leve-me para o seu mundo. Aí depois ele fala: me transforme. É o turning point, é a virada. Ele quer se surpreender. Me transforme, ele quer ser transformado. E essa transformação, ela pode ser a partir do riso ou do choro. Ele quer ser transformado, ele quer ser mexido. E aí depois ele fala: me traga de volta com uma nova consciência. Gente! Ele não quer que você simplesmente dê uma pancada e deixe ele lá perdido. Traz de volta, tá tudo bem, tá aqui, vamos embora, vai assim, eu vou assado. Então, aí eu trago esse medo de não só fazer rir. Eu quero fazer rir, porque eu acho que o palhaço tá aí pra isso, pra deixar o mundo mais leve. Longe de mim, vir pra cá e sair todo mundo. Muito bom, isso é verdade. Apesar que tem umas pessoas ainda que assim. Mas é porque eu acho que tem atravessado assim, essa humanidade, entendeu? Sim. E aí, quando eu falo que a minha palhaçaria, eu falo de coisas que acontecem comigo, que acontecem, é o que eu escolho para falar. Eu vivi grandes dramas esses últimos anos, né? Eu perdi meu pai, essa Covid aí, com tantas, né? Levou várias pessoas que eu conheço, meu tio amado, e eu também tive que lidar com experiências, assim, com quebras de crenças. Eu vivi, eu achei que foi
muito louco. Foi um período assim que me sacudiu absurdamente, inclusive deu também refletir sobre muitas coisas, de verdades que eu tinha elegido como verdades que quebraram na minha frente, assim. Eu falei, caramba, como é que eu vou lidar com isso agora? Como lidar com isso agora? Então, ter que escolher caminhos, escolher mesmo, assim, muito difíceis. Então eu acabo trazendo isso para esse espetáculo, porque é assim que eu opero. Traz tudo. Então acaba... E quando a gente conta a nossa jornada, o palhaço, o público se reconhece, às vezes, não pela jornada ipsis literis, mas pelas emoções que aquela jornada faz aflorar. Então, sentimentos de perda, sentimentos de voltar, de esperança, de alegria, de felicidade, de bobagem, de tesão. Então, tem tudo, assim, que as pessoas vão se conectando num todo, sabe? Então, eu acho que é por isso. Legal. E como é que é ser palhaça no Brasil? Ser artista, né? Palhaça, e também vai só afunilando, assim. Não é fácil. Pra gente viver dignamente, a gente tem que trabalhar dobrado, trabalhar muito. O que eu acabo não acreditando também, porque é fácil de você cair naquele ritmo insano em que você não tem tempo para estar com sua família, com seus filhos, você não tem tempo para um pôr do sol, você não tem tempo para nada. Mas aí eu fico pensando, será que é só artista? Mas é porque eu quero viver bem. É lógico. Eu quero viver bem, quero... Então, assim, para isso... A gente tem que trabalhar muito, mas muito, tem que ser empreendedor ao avesso, tem que trabalhar. Então, assim, não é fácil, e ao mesmo tempo, sendo a minha missão, que eu sei que eu estou fazendo a coisa certa, na hora certa, no lugar certo, assim, eu não poderia ser outra coisa. Eu só tenho que agradecer. Eu levanto assim e agradeço todos os dias. Como eu sou abençoada. Eu sou palhaça no Brasil. Eu sobrevivo disso, entendeu? Eu tô com público, eu tô criando, eu tô fazendo as coisas, né? E o tempo vai passando, e aí você vai tendo um reconhecimento, e é muito lindo ver, assim, todo esse movimento. Então, é bom, mas é ruim. É ruim, mas é bom. É cachaça, né? Ela é jornalista, gente. Que é a pessoa que gosta de... Nossa, todo mundo vai te fala, te dá todos os recados, não é? A minha editora falou, minha filha, se você escolheu o jornalismo, não foi para ganhar dinheiro, porque você ama mesmo a profissão. É igualzinho que nem. Eu entendeu, eu falei, cachaça. Igual que nem. Me diz, o que você aprendeu com o mundo sendo uma mulher? Eu aprendi a amar. Aprendi a amar. Não tenho dúvida, a minha arma hoje é o amor. Pois sendo mulher... Gente, essa mulher é potente demais, você não tem noção. Tô te falando. A amar. Minha arma é o amor. Nossa, amei essa resposta. Amei. E o que você, enquanto mulher, deseja às mulheres? Eu desejo às mulheres confiança e coragem. Eu desejo às mulheres que sejam, que existam, que não tenham medo, que não se calem, que usem toda essa potência que é ser mulher, com todas essas direções, para seguir os seus desejos, as suas lutas, e se apoiando. A gente não está sozinha mesmo, a gente é uma multidão procurando esse apoio, né? E que a gente tem, assim. Então, eu desejo às mulheres que sigam sua luz,
sem medo, coragem e vambora. Vamos seguindo, que a gente tá num caminho, acho que a gente tá num caminho. Senti a porrada da Benedita aqui agora, hein, gente? É, Não é? é. Isso é pra, ó, acordar pra É. vida, não? Acho que a Benedita, agora eu fiquei nisso, será que Benedita, tá uma mistura boa aí, né? Ó, agora é aquele momento da dica, né? Ai, Pois é, eu pedi ela pra trazer alguma coisa pra compartilhar. Desse universo de mulher, de palhaço, o que você trouxe pra hoje, pra gente aqui? olha, eu tenho que começar falando aqui de Belo Horizonte, né? Oh, por favor. É muito legal. Tem um movimento de palhaçaria muito grande feminina aqui. Tem muitas palhaças legais, tá? Tem tanto artistas solos quanto grupos, tá? Mas eu vou falar aqui agora porque são pessoas que eu tenho convivido e que são potência pura, e que estão assim, ó. Que eu vi lá pequenininho em Barbacena e já tá lá em Moulin Rouge. Oh. Dagmar Dedê, palhaça da Cia Circunstância e também do Cabaré das Divinas Tetas. Já ouvi falar. Que está em temporada esse final de semana e o próximo lá na Funarte. Olha. Que o cabaré começa também como um movimento de palhaçaria e vai trazendo toda essa galera que se reconhece nesse lugar aí marginal, né, de não ter muito espaço, e que hoje é muito mais do que palhaça. Tem performance, tem drag queens, drag Legal. kings, tem vários corpos nesse lugar. Então, Dag, Jana e Tereza, que são da Uma Companhia, se eu não me engano, duas palhaças também de Belo Horizonte, Que legal. muito legais. Também quero falar da Cia Caxangá, que também são duas palhaças, Lore e Mariana. E tem palhaças solas também, que não tem uma companhia, mas que nós falamos, Lubinha, que também é um estrondo. Amor. Dani Rosa e Juleles, que trabalham no Hahaha. Dani Rosa estudou comigo no segundo grau. Jura? Você acredita? Sim, ela por causa da luva. Não, reconheci. Eu falei, gente, essa menina eu conheço. Olha aí, Dani Rosa sendo... Oh, Trabalham juntas também, exatamente. E também não posso deixar de falar de Paula Manata e Raquel Pedras do Armatrux. Paula Manata, que conhece também. Paula Manata, que foi a nossa orientadora quando eu me formei na Espaço e fui escolher a matéria lá, a palhaçaria. A Paula, que já era do Armatrux e tudo, ela foi nossa orientadora. Ela deu esse pontapé na palhaçaria. Bacana. Depois a gente tomou outros rumos e recentemente também a gente voltou a trabalhar junto. Ela dirigiu um espetáculo nosso. São mulheres aqui de Belo Horizonte, me perdoem se eu né, são muitas, mas são todas potências maravilhosas, então que eu faço questão de falar dessas figuras. Ai, que bom que são muitas, né? Eu fico muito feliz de saber isso. Muitas. Esse cenário nosso aqui é um orgulho, realmente. É mesmo. Mais alguém? Mais alguma coisa para compartilhar? Não, acho que tá bom, porque são isso, muitos. né? Não vou aqui citar a Bíblia, porque tem a Bíblia das palhaças. Imagina, olha, tá vendo isso, gente? Eu também trouxe uma, que eu até falei aqui no início, dei uns indícios, que é a Palhaço Chamego, né? Que é, vamos dizer, a primeira, né? Que veio aí, mesmo lá na década de 40, quebrou aí de alguma forma essa barreira. Escreveu o nome dela na história, na verdade. Naquela época, não, sofreu muito preconceito, teve que se vestir de homem, né? Para se apresentar. E aí... Tem um documentário maravilhoso. Exato, que é da neta dela, né? Isso, a atriz era Maria Elisa Alves, né? Ela começou lá no circo, enfim. E aí é o que você falou. A Maria Elisa, que é a neta dela, que tem o mesmo nome também, né? Minha avó era o Palhaço, lançado em 2016, um documentário. Então, tanto a palhaça, né? Agora podemos falar, Chamego, quanto esse documentário Minha Avó
Era um Palhaço, fica aí como dica também pra Super dica. passar essa Fechar. régua, né? Bem bonito aí, lá Bem do início bonito. até os dias Bem atuais. bonito. Uma palhaça negra também. Exato. Isso faz aí. tudo a diferença. Maravilhosa. Olha, Adriana, eu não tenho nem palavras para agradecer, gente, dá vontade de ficar com ela aqui, né? Horas e horas. Ó, eu só tenho que te agradecer esse encontro, né? Abrir as portas, você estava aí no meio do ensaio, gente. Ela aqui toda disponível, toda com essa energia maravilhosa para nos receber. Eu te agradeço muito, viu? É um prazer ter não só você, como todos esses nomes, né? Representando nós, mulheres. De novo, numa área que até então, até pouco tempo era tida como masculina, vocês estão aí ganhando espaço cada vez mais, né? Mostrando o que a gente tem de melhor. É. Eu que agradeço esse espaço, esse papo delícia. Foi um grande prazer e uma calibrada aqui para o espetáculo mais tarde. Fico muito feliz. Agora fique super à vontade para chamar todo mundo para assistir Partida, pelo amor de Deus. Meus amores, venham, que a gente faz essa loucura toda, né? É para compartilhar com vocês. Venham ao teatro, saiam de casa. Os ingressos estão assim, R$15 inteira, R$7,50 meio. Se alguém estiver precisando, entre em contato, não é por causa disso. Meu sonho é ver essa casa cheia aqui. A gente tá sexta, sábado e domingo, esse final de semana. Só no domingo que é às 7, todos os outros dias o espetáculo é 8 horas da noite. E na próxima semana, como tem Copa, tá um pouquinho complicado, mas eu vou falar. Tem quarta-feira, eu quero ver eu encher isso aqui. Então, se você tiver quarta-feira de bobeira, é o dia. Tem quarta, quinta, e aí tem Jogo do Brasil sexta, não tem, e sábado. Aí termina a temporada, tá acabando. Não deixa de vir, venha, porque eu tenho certeza que você vai rir, você vai se emocionar, você vai ficar, vou pôr um monte de minhoquinha na sua cabeça, você ir pra casa. Será que é isso mesmo? É isso mesmo? Tô transformada! Ainda bem que ela me deixou aqui com uma nova consciência, tá? Aguardo vocês. Tá certo, gente. Por favor, né? Venha conhecer o trabalho da Adriana, maravilhosa, né? Contou aí toda uma história, a gente entendendo do contexto, de toda a sua trajetória. Vem celebrar com ela esses 25 anos de carreira, né? Vai ser uma delícia. Vocês viram aí, já tiveram um pouquinho, uma palhinha do que ela faz aqui nesse palco. Então, fica aí o convite da Adriana para vocês comparecerem ao Teatro Francisco Nunes, né, dentro do Parque Municipal. Ó, este foi então mais podcast, o Ai, a Ficha Caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira, episódio novo toda sexta. E aí você vai lá no Instagram, @Ai, a Ficha Caiu, já segue. Vai no YouTube, onde essa entrevista está completinha. Quem não tá lá ainda, se inscreve, compartilha. Espalha essa fofoca boa aqui pra todo mundo, né? Uai, vou espalhar também. Espalha, isso mesmo. E esse podcast também pode ser ouvido em formato de pílulas, diariamente na Rádio Galáxia de Coronel Fabriciano. Que legal. Estamos lá também. Muito legal. E aí, ó, se você tiver outras mulheres, assim como ela já apresentou, e aí eu vou querer contatos pra, né, trazer pra cá também, já fala com a gente, já faz essa sugestão que eu vou trazer elas aqui e vamos conversar. Ó, um super beijo. Tem nem como te agradecer. Ai, meu Deus. Eu que agradeço. Delícia. Foi um prazer enorme. Espero que vocês também tenham gostado. E ó, viva a palhaçaria feminina. Uhul! Até semana que vem.